Fala galera, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver como criar um select dinamicamente. Exemplo, nós temos aqui uma categoria, um campo de select que vai mostrar todas as categorias, por exemplo, uma loja virtual, celulares, eletrodoméstico, informática e assim por diante. E quando eu seleciono aqui, ele vai ter que popular, ele vai ter que carregar aqui embaixo as subcategorias. Bora para o vídeo então? Vamos ver isso na prática? Olha só, o que nós fizemos aqui? A estrutura que nós estamos utilizando do nosso banco de dados. Com base no nosso vídeo anterior, onde eu mostrei como fazer um select dinâmico com as informações do banco de dados, nós criamos uma tabela de categorias. Veja aqui, categorias, nós temos aqui basicamente o código da categoria e o nome da categoria, além da data de criação. Além disso, nós criamos agora aqui uma tabela chamada de subcategoria. O que tem nessa tabela? O código da categoria, o código da subcategoria, o código da categoria que está relacionada e o nome, além da criação. Então quer dizer, eu já fiz um cadastro manual onde, quando eu pego aqui, por exemplo, informática, categoria número 3, eu venho aqui em subcategorias e eu tenho aqui, 3. Essas daqui são as subcategorias número 3. Notebook, computador gamer, tablet. Se eu seleciono aqui informática, ele vai ter que carregar essas subcategorias. Perfeito? Vamos para o PHP, vamos ver como codificar isso? Bom, esse daqui é o arquivo que nós vamos dar continuidade. É o mesmo exemplo que nós vimos na aula de select com PHP e MySQL. Nós temos aqui um select, botão enviar, já está acessando ao banco de dados. Na nossa estrutura de arquivos nós temos aqui uma pasta include com um arquivo de conexão com o banco de dados. Tudo pronto, tudo certo. Qualquer dúvida, veja o nosso vídeo anterior. Bom, vamos rodar o nosso servidor PHP. Está aqui rodando. Vamos abrir no navegador. Está aqui. Já está listando as categorias. O que nós vamos fazer? Vamos criar o segundo campo, que é o campo de subcategoria. Separar aqui com BR. Nós vamos criar aqui, pessoal, um campo aqui, subcategoria, 2 pontos. Vamos colocar um BR para dar uma quebra de linha. Select name subcategoria. Basicamente é isso que nós vamos precisar. Por quê? Porque é o JavaScript que vai adicionar essas opções aqui dentro, ok? Mas vamos visualizar no navegador. Subcategoria. Está vazio porque não tem opção mesmo. Nós não criamos aqui. Vou colocar um BR aqui, E para o usuário entender, eu vou adicionar a opção aqui, selecione uma categoria. Vou colocar que ele também é requerido. E está aqui o nosso visual. Dá um zoom. Então aqui já está funcionando. O que vai ter que acontecer? Ao clicar aqui e selecionar uma categoria, o sistema vai ter que acessar o nosso banco de dados, montar a lista de opções e vai ter que popular aqui as subcategorias de acordo com a categoria selecionada. Tá? Então nós vamos precisar de JavaScript para fazer isso. O que nós vamos fazer então? Após criar esse campo, a próxima alteração vai ser o seguinte: para a gente manipular esses campos via JavaScript, vamos adicionar o ID chamado de categoria no campo categoria e o ID na subcategoria. Ok? Vamos criar esse arquivo JavaScript separado do nosso HTML junto com o PHP. Vamos vir aqui,
nova pasta, vou separar em pasta do JavaScript, vou chamar de funcões, .js. Tá aqui o nosso arquivo. Esse arquivo vai ter que ser incluído no nosso arquivo PHP. Então aqui no final, ó, script src js barra funcões.php.js. Vamos testar, vamos ver se está funcionando. Vou vir aqui no nosso arquivo funções, ó, alert, teste. E ao abrir no navegador o nosso arquivo index, ele vai ter que dar um alerta do teste. Perfeito, tá aí, ó, funcionando. Próximo passo, pessoal, é fazer o quê? Colocar o evento de ao mudar de categoria, ele alterar as informações aqui embaixo. Então vou vir aqui, olha, no nosso arquivo funções e vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamado de select categoria. Select do campo select categoria, porque é uma da categoria. Recebe document.getElementById. Lembra do ID? Então, o ID é o que vai ser utilizado aqui para localizar esse campo aqui, ó. Se eu tivesse colocado ID underline categoria, teria que ser ID underline categoria aqui, ok? Mas como nós utilizamos só a categoria, está aqui. Como nós vamos manipular os dois botões, os dois eventos, né? Esse daqui também, ó, o segundo select, vamos criar aqui let select subcategoria recebe document.get elementById da subcategoria. Como é que eu adiciono o evento agora, pessoal? Nesse campo aqui, né? De ao mudar o valor. Então vai ser assim, ó, select categoria.onChange, ao mudar o valor, ele vai receber uma função. Essa função que vai fazer o comportamento de mudar. Eu posso escrever a função tanto assim quanto assim, tá? Que é vou colocar assim, é um modo mais resumido de escrever a função no JavaScript. Vamos testar? Ao mudar o valor, ele vai ter que colocar vai ter que dar um alerta na tela de 1. Vamos ver se funcionou. Opa, funcionou. Olha lá que legal. Perfeito. Está funcionando. Vamos alterar também aqui. O comportamento JavaScript vai ter que ser aplicado aqui nesse campo de select, ó. Eu cliquei com o botão direito inspecionar elemento, ele já mostra aqui o que tem aqui nesse campo, olha aqui. Certo? Tá aqui o campo. Perfeito. Vamos fazer uma alteração? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa declaração dessa variável aqui para dentro, ó, porque eu vou mexer com esse campo dentro dessa função. Então eu vou fazer assim, ó, select subcategoria ponto innerHTML. O que o innerHTML faz, pessoal? Ele adiciona, né? Ele altera esse conteúdo da tag aqui, ó. Então a referência de tag é essa, o ID subcategoria, então ele vai referenciar isso. Então, por exemplo, se eu chego aqui e coloco assim, ó, olá, o que vai acontecer? De forma muito estática, né? Ele vai vir aqui, ó, e alterar com olá. Não mostrou porque olá não é uma tag option, né? Não é uma opção dentro do meu campo de select. Então, se eu quisesse aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, colocando assim, ó, colocar 2. Ao alterar aqui, atualizei a página, tá lá as duas opções. Então nosso JavaScript vai ter que alterar isso daqui dinamicamente ao selecionar, né? Mas lembrando, essas categorias, essas subcategorias aqui tá no nosso banco de dados. Então nós temos que fazer uma requisição via JavaScript no nosso servidor
pegar essas opções aqui de subcategorias e popular. Ok, então para isso nós vamos precisar de Ajax, né? Como é que nós vamos fazer isso? Antes da gente alterar essa função do JavaScript, eu vou criar um novo arquivo PHP para montar essas opções para mim. Então vou vir aqui, ó. Vou chamar de select underline subcategoria .php. Vou jogar para a raiz do nosso projeto, tá aqui. E aí, para vocês entenderem, olha o que nós vamos fazer. Esse subcategoria aqui vai ter o nosso include de conexão com banco de dados. Ó. Ok? Porque nós vamos ter que acessar essas informações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, olha, vamos testar esse arquivo. Vou abrir uma nova aba. Ele vai ter que fazer dessa forma, olha, ele vai ter que chegar aqui, o JavaScript vai ter que enviar para cá da seguinte forma: aciona o arquivo select underline subcategoria.php, ponto de interrogação, categoria igual a 4. Lembram disso aqui? Query string, nós já vimos também em nossos vídeos anteriores aí, get e post, ok? Número 4, ok. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos testar? Aqui dentro vai ter que mostrar as opções. Como é que nós vamos fazer esse acesso aqui? Então, primeiro passo aqui, ao acessar esse arquivo, nós estamos preparando agora o arquivo do lado do servidor. Eu vou chamar assim, ó, categoria recebe, ele vai ter que receber esse parâmetro aqui, cifrão underline get de categoria. Vamos testar? Ó, eco categoria, vamos ver, tá lá, 4, 2, perfeito, né? Próximo passo, vamos acessar o banco de dados agora. Então, como é que nós vamos fazer? Vou aproveitar aqui que nós já temos isso daqui, né? Ó, query, já tá aqui já, olha que bacana. Só que ele vai ter que ser executado nesse arquivo aqui. E esse arquivo, ele não pode ter a estrutura inicial de HTML, tá? Por quê? Porque ele tem que ter apenas o necessário para adicionar aqui dentro, olha. Então aqui, nós vamos adequar a essa nova situação? Vamos lá, ó. Então aqui ele está selecionando, só para a gente entender, ó. Query, executa no banco de dados um select, trazendo o ID e o nome da categoria. Não, na verdade é da tabela subcategorias, ó, dessa tabela aqui. Pode ordenar pelo nome sem problema nenhum. Eu vou até organizar um pouco mais essa query aqui, porque nós vamos ter que colocar um critério aqui, né? Ele não pode selecionar todas as subcategorias, ele tem que selecionar as subcategorias dessa daqui. Então eu vou fazer assim, ó, seleciona a coluna ID e nome da tabela, né, da tabela subcategorias, onde, ó, a coluna categoria ID for igual a um parâmetro que eu vou passar com o nome de categoria ID, né? Então isso daqui é um parâmetro, então eu vou ter que mudar essa estrutura de execução de banco de dados aqui. Não pode ser query aqui, nesse caso você prepare. E aqui, ao executar, eu preciso de informar quem é esse parâmetro aqui, tá? Lembrando que esse parâmetro podia ter qualquer nome, tá? Categoria X, qualquer coisa. Então, antes de chegar nessa linha aqui, pessoal, eu tenho que executar essa ação no banco de dados passando o valor para esse parâmetro aqui, ok? Então, vamos vir aqui, ó, query, execute, executa quem? Executa essa ação que eu defini aqui no meu banco de dados. Porém, eu tenho que passar quem? Esse parâmetro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor aqui, chamado de dados, data. Recebe um vetor, passando o parâmetro que eu criei, que é esse parâmetro aqui, recebendo quem?
a categoria que está na barra de endereço. Pronto. Isso daqui já deve resolver, né? Se tiver tudo certo, vai funcionar. Bom, olha só. Então aqui eu passei os dados que eu quero aqui, lembrando, só para reforçar, aqui se eu chamasse aqui de categoria, eu também teria que passar aqui categoria, tá? Não está atrelado ao campo, ok? Vamos deixar assim que fica uma semântica melhor. Vamos atualizar? Vamos vir aqui e vamos testar os nossos arquivos. Olha que interessante, tá mostrando aqui, ó, acessórios para celular, iPhone, peças de celular e smartphone. Vou jogar aqui a categoria 4. Armário, cama, colchão, então já deu certo, né? Olha que interessante. Categoria número 1, aspirador de pó e cafeteira. Perfeito. Vamos então agora integrar essa funcionalidade aqui do nosso servidor, do nosso PHP, com aqui, o JavaScript que vai ter que fazer essa ação para nós, passando esse parâmetro aqui, né? Uma curiosidade, se eu clico no botão direito, exibir código-fonte, olha que interessante, ele está criando opções válidas. Se eu copio isso daqui e jogo para dentro do meu subcategoria, vai ter que funcionar, porque é um HTML válido. Então, detalhe, sempre o PHP, sempre o processamento do servidor deve gerar um HTML válido, ok? Não esquece desse detalhe. Vamos voltar então aqui. Então, ó, continuando só para a gente finalizar, então, registros executa no banco de dados, né? Todos os dados aqui, vai retornar em modo de vetor, e aqui eu faço um for each, escrevendo o meu option, a minha opção que vai jogar como HTML válido. Perfeito, então esse comportamento está tudo certo, né? Voltando então ao JavaScript para nós finalizarmos, falta só o JavaScript. Isso daqui vai ter que vir do servidor. Para isso, pessoal, nós vamos precisar de uma função Ajax, né? Uma função assíncrona que ela vai carregar, executar do lado do servidor, ok? Eu não vou usar a biblioteca jQuery aqui para facilitar o nosso trabalho. Vamos utilizar JavaScript puro. Então, para isso, nós vamos utilizar a função fetch. A função fetch, ela faz isso, né? Ela faz uma requisição assíncrona, ok? Ah, quero mais informação. Tem várias documentações já na internet que explica e fala melhor sobre todos os recursos dela. Se tiver curiosidade, nós podemos ter um vídeo separado somente para essa funcionalidade que é muito interessante, tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso caso. Então, o que nós temos aqui? Na nossa fetch, nós precisamos de definir o quê? Para onde vai ser a nossa requisição. Então, vai ser para o select. Select, underline, subcategoria.php. Lembrando que nosso endereço aqui, ó, precisa de uma query string. Vou até deixar fixo essa query string por enquanto, olha. Então ele vai fazer essa requisição aqui. Perfeito, perfeito. Como é que eu faço então para jogar aqui dentro? Porque o nosso objetivo é pegar o HTML que gerou aqui e adicionar dentro desse campo. Então, essa fetch, ela retorna uma promise, uma promessa de execução. Então, como ela é assíncrona, ela vai executar e vai demorar um pouquinho para retornar. Então, se eu fizer isso daqui, ó, por exemplo, x igual var, né, x igual. Se eu coloco x ponto response, por exemplo, não vai funcionar, porque isso aqui vai demorar um pouco para executar. Enfim, já é tema para o nosso próximo vídeo aí, falar sobre assíncrono, né? Funções assíncronas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ela vai ser executada e ela vai retornar uma promessa. Como é que a gente vai tratar essa promessa? A gente vai adicionar aqui um dem, onde esse dem, ele vai, após terminar de executar, ele vai executar uma função com um parâmetro de resposta. Vou chamar de response, recebe uma função.
Observa, pessoal, que eu não coloquei parênteses aqui, tá? Posso fazer assim? Sem problema nenhum, funciona. Mas quando eu tenho um parâmetro, eu não preciso de abrir e fechar parênteses, que ele já subentende isso já, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, essa execução aqui, ela vai retornar o response.text, que é o que? O texto, o body, o conteúdo de execução desse arquivo aqui. Perfeito, só que ainda a gente só retornou e não tem todos os dados ainda. Para a gente conseguir popular de fato, porque, como eu falei para vocês, como é assíncrono, ela vai executar e vai continuar executando. Eu preciso de jogar esse comportamento para dentro dessa função. Então vou adicionar um outro daemon aqui, ó. Então, quando ele terminar de executar essa daqui, essa função aqui, ele vai executar essa função aqui, ó. Eu vou chamar de body, podia ser texto, né? Conteúdo, enfim, vou chamar de texto. Texto recebe essa função. Vamos dar um console.log em texto para ver o que aconteceu. O que está acontecendo aqui? Ó, quando eu seleciono, vou pegar, vamos aqui, ó. Olha que interessante. Eu estou selecionando e no meu console ele está mostrando aqui, ó, o HTML, as categorias, desculpa, as subcategorias, né? Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos fazer isso aqui, ó. Pega o campo select subcategoria inner HTML, recebe quem? O HTML que está retornando. Vamos testar? Ó, que legal, né? Tá funcionando. Se eu venho aqui, ó, na aba Network, eu consigo ver, ó, que ele está executando a minha função lá no servidor, porém passando o parâmetro 1 apenas, ó, o tempo todo 1. Por quê? Porque aqui eu deixei fixo. Olha só que interessante, né? Eu preciso de pegar o valor desse campo aqui. Então vou vir aqui, ó, vou colocar assim, concatenado com a variável valor. Quem é valor? Valor vai ser o select categoria ponto value, é o valor atual. Vamos ver se vai funcionar. Selecionei. Opa, mostrou aqui o número 1. Celulares, número 2. Opa, então funcionou, olha que legal. E aqui, tá mudando? Tá mudando, olha lá que legal. Ó. Basicamente é isso. É isso que nós precisamos. Ah, Fábio, eu gostaria de um valor inicial sempre aqui, ao invés de subentender que é armário, por exemplo. Ah, beleza, não tem problema, é só a gente fazer o quê? Pegar a primeira opção e dar um eco antes de tudo. Agora sim, selecione uma subcategoria. Vamos testar? Ó, selecione uma subcategoria e está aqui. Ó, perfeito, perfeito. Pessoal, esse é o modo mais simples e mais básico de fazer esse drop down, esse select com aninhado, né, com subcategoria. Aqui a gente já viu vários itens novos, né, como por exemplo, como fazer uma execução de um select, de uma ação no banco de dados com parâmetros, ok? Nós já vimos como fazer uma requisição Ajax com o JavaScript, arquivo externo de JavaScript e assim por diante. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilha, marca aí no gostei e até o próximo vídeo.